Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai falar do GCRA, o Fiagro aí da Galápagos. Esse fundo, pessoal, que a gente vem fazendo um acompanhamento mensal dele, estamos sempre de olho para ver como é que ele tá. E ele vem fazendo um trabalho bem interessante. Recentemente ele passou por emissão, né? Já deve ter uns 2 meses, acredito eu, e ele cresceu bem de tamanho, né? Ele resolveu em partes o problema que ele tinha de diversificação, melhorou bem essa questão. Claro, tem que crescer mais ainda, mas a gente tem que ver que é um fundo de 170 milhões de patrimônio. Daqui a um tempo, né, ele vai conseguir fazer uma outra emissão, vai crescer mais ainda, enfim. Mas ele vem fazendo um trabalho bem legal. Temos alguns dados aqui. Ele pagou 1,20 nesse mês, que dá um yield de 14,4%. Lembrando, ele tem parcela indexada ao IPCA na carteira, então ele não é um fiagro CDI puro, né? Se ele fosse CDI puro, certamente ele teria pago um rendimento aí de, sei lá, próximo de 1,40 até 1,50. Querendo ou não, a parcela IPCA jogou contra o fundo nesse mês. Esse foi o primeiro fiagro listado, né? Teve o registro aí pela CVM e tal. Como a gente já comentou, pagou 1,20 e teve o impacto aí do IPCA. Na visão da gestora, no último trimestre do ano a gente já deve ver aí a inflação voltando para patamares positivos. Vamos acompanhando, né, pessoal? Outubro tudo indica que não teremos mais deflação. Tava aí naquela vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, mas como a OPEP cortou a produção em 2 milhões de barris, a produção de petróleo em 2 milhões de barris, isso fez com que a gasolina ficasse pressionada e aí a gasolina subindo já sobe a inflação junto. Se não tivesse acontecido isso, né, se tivesse tido esse fator externo, certamente a gente teria visto uma deflação também em outubro. É uma pena, foi quase 4 meses aí direto, mas a tendência, pelo menos é que até o final do ano, ela fique bem controlada. Temos 2 novas operações na carteira. Esse CRI do Riad CDI mais 5 é um produtor, pessoa física, pelo que eu consegui entender. E a gente sabe, né, que operações de pessoa física acaba sendo um pouco mais arriscada e tal. Enfim, eu não sou tão fã assim. Porém, a gente vê aqui que a garantia, né, é bem sólida. A ação fiduciária de terras, a razão de garantia do valor de mercado de 201% do saldo devedor. Resumindo, se esse CRI der problema, a garantia vale 2 vezes o valor que foi emprestado. Então, assim, eu fico um pouco mais tranquilo. E temos esse CRA Solúbil 2, CDI mais 4,75, construção de unidades de produção de bioinsumos em fazendas de produtores, né, biofábricas. E a gente consegue ver as garantias, exceção fiduciária de recebíveis, fundo de reserva, fiança dos acionistas. Além dessas 2 operações, né, teve um aumento no CRA Castilho, CDI mais 8,5, muito bom. A taxa assim, é bem elevada. E eles venderam o CRA Solúbil 1. Fizeram aí uma venda na taxa de CDI mais 4,2, 5 milhões de reais. E olha só, eles venderam para o CDI mais 4,20 e pegaram uma CDI mais 4,75. Sendo assim, no encerramento desse mês, o fundo ficou com uma exposição de 61% a CDI mais 5,77 e 39% a IPCA mais 9,46. Cara, taxas bem elevadas, né? Taxas bem elevadas. Ele se posicionou muito bem no CDI. A tendência, pessoal, é que a gente veja os fiagros bem posicionados no CDI. Dificilmente você vai ver um fiagro puramente PCA e tal, sempre tem CDI no meio. Aqui ele começa com o panorama setorial, algo que não tinha no último relatório, que é falando um pouco do preço da soja, do milho, não sei o que. Eu não vou passar muito por isso não, pessoal, que eu não vejo muito sentido a gente ficar aqui batendo nessa tecla. Claro, o mês que inevitavelmente acontecer, sei lá, o preço da soja derreteu, aí nós vamos parar e discorrer sobre o assunto, mas não tem nada assim que eu vi que chama atenção. No milho também não, nada que me chame atenção também. Açúcar, etanol, a gente consegue ver também, bem legal, você tem todos os setores, mas assim, a gente consegue ver até valores do preço do etanol e tal. Pecuária, enfim. Fertilizar eu acho legal falar, porque teve todo aquele problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? E o pessoal ficou preocupado, mas até então não tá tendo problema, né? O Brasil aí tá tudo
tudo sob controle no que tange a fertilizantes. O volume de importado de fertilizantes continuou. Claro, o valor vem subindo desde o início da guerra, né? Olha só o valor, como é que ele foi embora, agora está caindo. E enquanto perdurar essa guerra, esse valor vai continuar pressionado. O Brasil importa muito fertilizante russo, então acaba que a gente fica dependente deles nessa questão. Aqui umas movimentações que tiveram no mês, conforme eu já comentei com vocês. Fica 61% em CDI mais 5,7%, 39% em IPCA mais 9,46%. Cara, bem interessante, né? A gente vê, olha só como é que ele foi aumentando, assim que conforme foi confirmando a deflação, ele foi aumentando a parcela em CDI, né? Ele foi diminuindo o IPCA. E agora, esse fundo praticamente finalizou a alocação dos recursos da última emissão. Quem sabe aí, né, ele não faz uma emissão até o final do ano. Não seria uma má ideia. Claro, agora no meio do olho do furacão da deflação é meio difícil, mas às vezes até o final do ano, se ele conseguir se manter nesse valor atual e tal, pode ser que ele consiga fazer uma emissão e tal, faz uma restrita, vai lá, pega mais de 50 milhões de reais, enfim. Vamos ver o que o gestor tem pra gente. O fundo esse mês teve um resultado de 1,14, pagou 1,20, ele vem pagando 1,20 nos últimos meses, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, ó, ele vem pagando na casa de 1,20 nos últimos meses. Questão da deflação, né? Então o gestor preferiu reduzir um pouco a mão. Os resultados caíram, né, também, mas enfim, o gestor, por sua vez, também reduziu. Por exemplo, você vê em julho, gerou 1,35, pagou 1,25. Em agosto, 1,22 pagou 1,20. Para justamente quando chegasse aqui em setembro, ele conseguisse utilizar esse saldo para completar a distribuição do fundo, né? Enfim, vamos descendo. Aqui os últimos rendimentos do fundo. Aqui é a carteira dele e o que está em vermelho aqui são as concentrações que ele precisa trabalhar para diluir elas, né? Hoje o fundo muito bem alocado, tem um caixazinho de 6% que já está comprometido, mas ele está muito bem alocado, então quem sabe, né? Não, eu pessoalmente, eu acho que não demora. A deflação vai atrapalhar um pouquinho, vai atrasar um pouquinho, mas assim que possível, eu imagino que esse fundo vai conseguir fazer mais uma emissão, vai crescer mais um pouquinho e tal, e aí ele vai crescendo devagarinho, um passo por vez, né? Aqui, como ele está diversificado geograficamente, né? Está bem diversificado também. Olha só que bom, né? É sempre bom ver um fundo de agro, pessoal. A gente quer que ele seja o mais pulverizado possível, porque por conta de problemas climáticos e tal, então é bom que ele seja bem pulverizado em vários estados. Mais um gráfico com indexação e o spread, a gente já conversou. Os setores mais variados, ele é bem diversificado, é um dos fiagros mais diversificados, assim como o Rura. Esse carinha aqui ele é muito diversificado. Claro, não dá para comparar ele com o Rura, porque o Rura tem 600 milhões de patrimônio, esse cara tem 170, então assim, não dá para comparar. Mas ele é bem diversificado. É um dos fundos de agro que a gente tem que está muito bem diversificado. Tem outros fundos que não estão aí tão bem diversificados assim. E a questão que eu comentei do caixa, tem um pouquinho de fiagro, né, uma cotinhas que ele comprou. Deixa eu ver se aqui na tabela aparece. Não, aqui é só os CRAs dele. Enfim, exposição por devedor, a gente vê, como eu comentei, das concentrações, né? Liquidez dele, pessoal, tá indo devagar, né? Não tá uma das melhores ainda, tá ganhando tração, o fundo precisa crescer mais, né? O número de cotistas aí tem 5 mil cotistas, tendência é que com o tempo passando ele vai conseguir crescer um pouco mais e tal. Não é do dia para a noite, viu, pessoal? Não é do dia para a noite. Ele ainda vai ter que fazer um trabalho, vai ter que dar muito sangue para conseguir melhorar a questão de liquidez, diversificação, enfim. É aquele tipo de coisa que vai demandar aí pelo menos mais 1, 2 emissões para começar a ficar num nível legal. Mas foi. O ponto-chave desse fundo era essa última emissão que ele fez. Se ele não conseguisse captar bem, ia ficar numa situação um pouco delicada, mas ele captou muito bem, ele praticamente dobrou o fundo, então ajudou bastante. Aqui são as carteiras, a gente tem o tal do RIAD, a nova operação, que é o pecuarista, né? A gente vê ele aqui.
Solúbil 2, enfim, tantas outras. A gente já conhece a carteira desse fundo aqui no canal, a gente já comentou sobre ela, já falamos aí, super diversificada. Temos o foco de atuação do fundo aqui, né? Ele fica como um middle, assim como o GCRI, né? O GCRI e o GCRA, eles gostam de ficar naquela parte de middle risk. Enfim, galera, é isso aí que tem para comentar sobre o GCRA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse fundo tem muito potencial, muito potencial. Sei que quem está entrando agora nele tem que ter uma paciência, por conta de ser um fundo pequeno, liquidez não é tão boa, tem concentrações, mas é aquela coisa, você tem que comprar a ideia do gestor. E tem live aqui com o gestor aqui desse fundo, quem quiser conhecer aí o Felipe. Fiz live, tô precisando fazer uma segunda live com ele para dar uma atualizada, já tem muito tempo que a gente conversou. Então seria legal, depois eu vou até convidar ele. Eu tô com um projeto, pessoal, lá no Funds, de começar a fazer algumas lives e tal, e mais lives, né? Vamos ver, tem que conciliar o meu tempo com tudo isso, mas eu imagino que no futuro a gente consiga, beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!